Sejam bem-vindos a mais um testemunho no canal Semeando o Verbo. Hoje vamos conhecer um pouco da história da nossa irmã, uma irmã muito querida aqui da igreja. Mas antes de apresentá-la, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem e compartilhassem, para que outras vidas possam ser alcançadas através desse testemunho, e não só desse, né? Como de todos os outros que já estão no canal. Estamos aqui hoje com a nossa irmã da igreja, Semeando o Verbo, Mazé. Para quem não sabe, um fato bem curioso, ela também, né, é minha irmã, é a terceira irmã que eu estou entrevistando aqui no canal. E eu gostaria de pedir, mas é que você compartilhasse assim um pouco das suas experiências, como quando criança, né? Como foi sua infância? Se você já tinha algum contato com a palavra de Deus, compartilhe com a gente um pouco sobre isso. Bom, a minha infância foi um pouco não tive a minha adolescência, né? Quando na época eu era pequena, como eu nasci, eu não fui criada com a minha mãe verdadeira, fui criada com a minha avó e o meu avô, né? Ele não era avô parte de sangue, mas era avô que veio casado com a minha avó, aí me criou. E aí, por um tempo, eu fui crescendo, né? Aí, a minha infância era um pouco, tipo, assim, não convivia com meus avós, uma criação que não foi um pouco triste, assim, porque você, assim, a pessoa que não tem, assim, não tem um amor de mãe, né? Um amor de mãe verdadeiro. Aí eu me sentia mais triste por esse lado, porque sempre pensava, né, assim, porque mesmo tem amor do lado da mãe, mas também não tinha do lado do pai verdadeiro, que também não quis assumir e tal. E se não fossem os meus avós, como comentavam, né, meus tios comentavam que se não fossem meus avós, hoje eu não estava aqui, né? Porque minha mãe abandonou assim que eu nasci, me abandonou. Se não fossem meus avós, eu não tinha sobrevivido, né? E para Deus estou aqui hoje. E aí, com o tempo, eu cresci, meus 5 anos, 6 anos. Sempre aquela... tinha a minha tia também, a minha tia que morava junto, né? Assim, morava com tia, que é a mãe, que é filha da minha avó, né? Ela também cuidava de mim. Eu considero ela como tia, mãe e irmã, que foram tudo criados junto. Ela tomava de conta, e tinha a minha outra irmã também, uma irmã minha, que foi criada também junto. Aí foi essa parte aí, a minha infância. Aí, com o tempo, quando eu fui crescendo, a gente... eu fui de uma família que eu fui católica, né? Muito católica, a gente sempre ia na igreja católica. E era aquela coisa que a gente ia para a igreja, mas quando saía, ia para outros lugares, né? Que não era agradado a Deus, né? E foi isso. E aí, com os meus 10 anos, né? 10 anos, nessa época, na época que eu não sabia nada da vida, nada. É tipo uma criança, adolescente, que não sabia nada da vida. Não sabia o que era certo, o que era errado. Porque quando você é criado pela sua mãe, que a sua mãe ensina o que é certo, o que é errado, isso é diferente, né? Tudo
E quando você, assim, cria com os seus avós, meus avós, eles me davam esse conselho, entendeu? Mas eu era uma criança, adolescente, mas que não tomava conselho. Como diz, é teimosa, né? Que não segue os... Eles me ensinavam, mas era assim, mas... Aí, uns 10 anos, né? Comecei a sair, né? Para as igrejas. Naquela época, era uma época que não existia transporte. Se existia transporte, era difícil, era na cidade, mas era difícil. O transporte era cavalos, os transportes e os cavalos, né? E para quem tinha condições de ter cavalo para sair, para os eventos, né? Para alguma coisa. E aí a gente sempre ia, mas é aquela coisa. Aí foi tempo que eu não conheci uma pessoa, né? Assim, eu saí, a primeira pessoa que eu conheci, né? Eu engravidei, né? Com 12 anos, 11 anos para 12 anos, engravidei, né? Aí tive o primeiro filho, né? Aí nessa época a minha família, né? Meus avós sempre, eles não queriam, né? Não queria, né? Como é que se diz? Não aprovava, né? O nosso relacionamento, porque uma pessoa da família e também eu não conhecia, assim, não sabia o que era errado, né? E hoje eu entendo. E, bom, aí engravidei e tal, aí passei, aí morreu, né? Nasceu, morreu, tá. Aí, com o tempo, fui morar com a minha mãe, né? Foi tempo que eu fui morar com a minha mãe, passei um tempo lá na minha mãe. Minha mãe mora em Itapipoca, né? E aí fui morar com o tempo. Aí depois voltei lá para a casa dos meus avós, né? Aí fiquei com a mesma pessoa, né? Aí foi tempo que eu engravidei de novo, a gente se resolveu de morar junto, né? E aí fomos morar junto. Mas era aquela coisa, né, que assim, lá naquela coisa, eu sou aquela adolescente que você, assim, naquela época, era uma pessoa que não tinha muito ensinamento, como tem hoje, por isso as pessoas adolescentes, né, que tem muito conhecimento, muitas coisas. E naquela época não, era uma coisa bem difícil. Oi? Deixa eu só te perguntar uma coisa, né? Primeira pergunta, você falou que você morava no interior, né? Gostaria de compartilhar, pedir para você compartilhar, né? Onde seria esse local lá no interior? Qual era a cidade que você morava? Bom, o interior é lá de Amontada, né? É um lugarzinho chamado lá Ponta d'Água, né? Que chamava na época Ponta d'Água. Lá, a gente morava lá. Um lugarzinho bem bom para morar. Sim, né? E outro fato, né, que a Mazé compartilhou, né, sobre a questão dela dos pais, né? Como eu compartilhei, né, no início, somos irmãs, né, por parte de pai. E como a Mazé mesmo compartilhou, nem o meu pai na época e nem a mãe dela quiseram, né, assim, assumir como filha, né? E ela resolveu o melhor, né? Ela teve que morar com os avós, né? E na época, né, como ela mesmo compartilhou também, tudo era muito difícil, essa questão de ensinar, né, uma criança a viver, né, de forma correta. Então ela foi ensinada daquela maneira que
eles achavam, né, que era certo, mas não era uma coisa tão frisada como hoje em dia, né? Crianças são instruídas tanto dentro de casa, né, os familiares, né? Tem muito meio de você ter informações, né, acerca de como você se comportar, né? Mas naquela época, né, era bem complicado mesmo, muito difícil. E só para não deixar, não pular nenhum ponto, né? Você falou que aos 11, 12 anos, né, você conheceu uma pessoa, né, da família, né? E você acabou se envolvendo com essa pessoa muito nova, né? Inclusive você é praticamente uma criança, né? Porque hoje em dia, né, uma menina de 12 anos é muito bem evoluída, né? Mas naquela época a gente sabe que não era bem assim, né? Principalmente morar em interior, né? Que é ainda mais delicado. E você conhecer essa pessoa, você acabou engravidando, né? E você perdeu a criança, né? Você também já era uma criança. E aí você foi morar com a sua mãe na época, né? Em Itapipoca, não é isso? Uma cidadezinha perto de Amontada. E aí você voltou de novo para o interior e continuou a se envolver com a mesma pessoa e engravidou de novo, não foi isso? Vocês foram morar juntos, aí eu gostaria de você voltar, né, a história, compartilhar mais sobre. Pois voltei, né? Envolvi com a mesma pessoa, né? Mas aí engravidei de novo, aí a gente resolveu de morar junto, né? E naquela época ele não tinha casa, né? Morava com os pais dele. Aí, e nessa época, o irmão dele, né? Não tinha, bom, voltando aqui, a gente não tinha onde morar, né? Aí a gente morar com os pais, era uma coisa que eu não queria, né? Morar com os pais, né? Os pais dele, tudo junto. Essa coisa de morar tudo junto, né? Eu nunca aprovei na minha vida. Aí ele não tinha casa, né? Nessa época. Aí o irmão dele, nessa época vivia em São Paulo, né? Ele estava fazendo uma casa, né? Aí a casa, como ele ia fazer a casa, mas não tinha plano para vir morar no interior, né, lá. Aí o irmão ofereceu, né, a casa, né, para a gente morar, né, para a gente morar. Aí a gente terminou a casa, né? Aí foi morar nessa casa, né? Aí a menina, eu já tinha tido a menina, né? Eu vivia com meus avós ainda. A menina já tinha tido a menina. A gente foi morar junto na casa do irmão dele. Passamos um tempo na casa do irmão dele. Aí quando o irmão dele veio, resolveu de vir, né? Aí a gente ficou pensando que a gente ia morar que não tinha casa. Aí a única coisa é voltar para os meus avós, né? Morar junto com meus avós. Aí eu voltei, passei um tempo com meus avós. Aí nessa época, meus avós, hoje eu não tenho eles mais, né? Que eles já se foram. E os avós que, assim, colheu, né? Colheu a neta, né? A minha filha, como filha, né? Foi uns avós muito cuidadosos, né? Pela minha filha. Aí eu passei um tempo com meus avós, né? Aí acabei engravidando de novo, né? Com ele, né? Engravidei de novo, com outra gravidez. Aí, nessa época, uma tia minha, né? A minha tia estava... uma tia minha estava fazendo uma casa lá no local. Só que, voltando onde eu morava, lá nesse interior, na Ponta d'Água, a gente já tinha saído de lá, a gente tinha se mudado para outro lugar, para outro interiorzinho. Aí lá...
um tio meu, né? Pai, um tio e pai que é do meu esposo, né? Ele tinha comprado um terreno, aí deu um pedacinho de terra pro meu avô, né? Aí meu avô fez essa casa, aí a gente se mudamos, né, para lá. Aí a minha tia estava fazendo essa casa, né? Na época ela via junto, né? Via junto morava em outro lugar, né? No outro interior. Aí ela ofereceu a casa para a gente morar, né? A gente morar lá, se a gente quisesse ficar lá por um tempo, né? Aí até o meu esposo fazer uma casa, né? Aí nessa época ele já estava arrumando dinheiro, né, para fazer uma casa, né? Mas as coisas nessa época eram muito difíceis, era difícil demais. Só para quem tivesse trabalho, trabalho mesmo, mas era assim, a pessoa que é do interior, que convive como agricultor, trabalhar em roça, não é como quem tem um trabalho físico, como hoje que tem aqui em cidade, né? E aí a gente foi morar nessa casa. Aí foi na época que a minha menina nasceu, uma outra menina, né? Nasceu, aquela coisa. Oi. A gente ficou lá, né? Aí a gente moramos por um tempo, né? Aí fiquemos lá. Aí foi na época que a minha tia se separou também, aí queria a casa, né? Não deu certo no relacionamento dela, aí foi se separar e queria a casa. Aí eu já estava. E a minha. Eu era. Acho que nessa época não tinha. Era 13 anos, 14, 15, 16, uns 18 anos, novinha ainda, adolescente, né? 18 anos, para 19 anos, umas coisas assim. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu me lembro que era adolescente ainda, né? Não era maior de idade. Aí aí ela queria a casa, e ele não tinha feito essa casa ainda. Eu estava me sentindo muito mal, sabe assim, porque para viver com uma pessoa que não tem casa, onde morar em casa dos outros, não é por toda a vida, né? Porque uma hora chega, a pessoa vai querer a casa, né? O seu local. Aí eu estava vendo que não estava dando certo, né? Que o relacionamento não era para mim, entendeu? Eu fiquei vários pensamentos, né? Assim, e os meus sonhos, sempre vinha, né? Meus pensamentos, era vir. E nessa época, a minha tia já estava aqui em Fortaleza, né? Trabalhando. Aí sempre meus pensamentos de vir para Fortaleza, né? Trabalhar, né? Viver a minha vida, né? Assim. Mas por outro lado, eu pensava das minhas duas filhas, né? Aí ficou. Aí, com a minha tia precisou da casa, voltei de novo para a casa dos meus avós, né? Aí foi na época que eu tive outra criança, também engravidei de novo, não nasceu vivo, morreu também. Aí aquela coisa, né? Aí, antes dessa parte do meu menino nascer, passando por esse ponto, eu errei um pouco. Antes, né? Antes dessa criança nascer, ele já tinha antes eu já tinha tido a menina, né? Se separar, passou um tempo, aí eu precisava na casa, foi na época que eu saí, né? Aí eu deixei, aí ele fez a casa, né? Aí começou a fazer a casa, já estava perto de fazer a casa. Aí começou aquele coisa de fazer a casa, fez a casa, né? Só que, como a gente não tinha para onde que a minha tia precisava da casa, a gente se mudamos, né, para cá, porque já estava coberta a casa, só que não tinha nada no chão, assim, né, só mesmo na areia mesmo, né. Aí se mudamos, né,
Aí, quando terminou, né, eu tive um menino já nessa casa, né? Na casa que a gente convivia junto, na nossa casa, né? Só que aí, quando o menino nasceu, nasceu morto, aí aquela coisa. Aí era coisa difícil, nessa época era muito difícil as coisas. Eu quando é assim, quando o negócio de alimento, né, assim, comida, sempre os vizinhos, as pessoas, os pai, a mãe dele, né, sempre mandava aquele pouquinho de. Sempre mandava, né, quando a gente estava precisando, né. E meus avós também, né. Aí foi tempo que meus avós morreu, né? Morreu. Aí eu fiquei assim, eu contava com meus avós, né? Foi na época que eles morreram, aí eu não tinha para onde socorrer, né? Oi. Muito difícil, né? Muito difícil. Porque a pessoa com quem você mais contava já não estavam mais, né? E vocês que estão nos acompanhando, né? Foi uma infância e uma adolescência, né? Bem complicada, bem difícil, né? Porque muito cedo, né? Você já teve que se comportar, né? Como uma adulta, né? Exatamente. Com responsabilidade de mãe, de esposa na casa, né? E realmente é uma história assim bem triste, né? E como você compartilhou, você teve a primeira filha, teve a segunda e teve um que nasceu morto, não é verdade? O primeiro que nasceu morto E o terceiro, o quarto, né, que nasceu morto. Foi. Aí, sim, aí você teve mais filhos, né? Sim, eu tive mais filhos. Aí foi na época que as crianças nasceram mortas, aí eu Pode aumentar mais isso. nasceu morto, né? Aí foi bem difícil, né? E assim, naquela época, as mulheres que tinham filho em casa, né? Eu tive todos, bom, só dois que eu tive em hospital, né? Que foi o primeiro que nasceu morto, eu tive, como eu era muito novinha, né? Aí fui para a casa do meu padrasto, né? Lá para a casa da minha mãe. Aí lá eu me levaram para o hospital. E nessa época eu era tão adolescente que, assim, até negócio de pré-natal, eu não tinha feito pré-natal, porque era muito de 12 anos para 13 anos, era criança, eu me sentia criança. Hoje em dia também é criança, né? Aí lá no hospital, voltando, quando estou no hospital, né, fizeram, eu não tive pré-natal, né? Enfim, aí nasceu um morro, né? E os outros eu tive em casa, né? Tive os meus partos em casa. E nasceu, né? Aí ficou. Passou um tempo. Aí eu vi que as coisas estavam muito difíceis. Aí eu comecei a mandar mensagem para minha tia, né? Para ela arrumar um emprego, né? Um emprego. Ela nunca arrumava, né? Sempre ela arrumava desculpa. Aí eu fui, aí nessa época eu vi que eu não estava mais. Aí eu fui e me separei, né? Eu pedi a separação, né? Aconteceu alguma coisa lá, eu me separei, né? Aí eu voltei lá para a casa do meu padrasto de novo, né? Para a casa da minha mãe. Passei um tempo lá, aí lá eu arranjei um emprego, né? Na casa de um conhecido meu, né? Comecei a trabalhar lá, ganhar, não era um salário, mas dava para sobreviver. E aí nessa época eu me separei, aí fiquei um tempo trabalhando, né? Aí depois voltei de novo, né, para o interior. Aí acabamos se juntando de novo, né? Aí parece que era aquela coisa quando você não conhece, sabe o que é errado, o que é certo, mesmo com essa pessoa da família, né? Voltamos de novo, fomos morar juntos, né? Aí foi que eu engravidei de novo, né? Tive um menino homem, né? O primeiro foi homem, né? Aí, graças a Deus, foi mulher, aí tive esse menino homem.
Aí tive ele no hospital, né? Fui para casa da minha mãe, né? Tive lá no hospital. Aí quando tive, né? Aí essa época as coisas estavam melhorando mais, né? Não era mais aquela coisa, né? Que você, o que você queria, mas não tinha como, não tinha condições, né? De, assim, de comprar o que você queria, as coisas que você precisava, não tinha, né? Se você, tipo assim, como você disse, depende do homem, né? Aí, e nessa época ele tinha mais trabalho, né? Sempre trabalho, assim, tinha mais, a cordeira mais trabalhando em roça, né? Aí, sem um tempo, aí fiquemos juntos, aí engravidei de novo, né? Que tive outra, que é a minha caçula, né? Engravidei, aí tive. Aí as coisas, tive, aí passou por passou um tempo, aquela menina já estava grandinha já, né? Aí eu vi e aquela, eu mesmo junto com ele, mas aquela vontade de sair dali do interior, né? Sair dali, de morar fora, em cidade, trabalhar e depender só mesmo, entendeu? Depender de você mesmo. Não depender de homem, assim, não ter. Porque tudo que, assim, para pedir, já estava cansadinha, tudo que eu queria, eu pedia para ele, né? E eu me sentia cansada, não sei, era aquela coisa que eu não queria mais, né? Aí, a menina já estava grande, aí e eu tinha aquela vontade de trabalhar, vim passar, nessa época minhas irmãs também tinham umas irmãs que estavam, as minhas 3 irmãs que já estavam aqui em Fortaleza, que é você e outras, e mais outras. Eu estava aqui em Fortaleza, mas, e a minha tia, mas eu nunca arranjava trabalho. Aí, eu disse, não, tem que arranjar um trabalho. Eu fui, comecei com as Olá, pessoal! O nosso canal está recheado de novidades para vocês. Espero que vocês acompanhem toda a nossa programação, não é mesmo, Jonatas? É isso aí, Josi. Nós estamos com a programação recheada de novidade. Nós já temos no início da semana, segunda-feira, as nossas devocionais, que são divulgados às 5 horas da tarde. Também transmitimos os nossos cultos ao vivo e você pode acompanhar e cultuar junto conosco. Terça-feira, às 7h30 da noite. Quinta-feira, o nosso estudo bíblico também às 7h30 da noite. Domingo, nós temos às 5 horas da tarde. E não acaba por aí, porque nós temos os testemunhos que são publicados às sextas-feiras, 5 horas da tarde. A palavra do Senhor diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15:
Ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. E é isso que estamos fazendo através do nosso canal. E você que é amante da palavra, que quer mais de Deus e deseja por mais de Deus, se inscreva no canal, compartilhe, use a hashtag Semeando o Verbo. E se quiser fazer uma visita, quiser vir aqui nos conhecer, aqui está o nosso endereço. Você pode pegar aí, vir aqui nos visitar, teremos o maior prazer em te receber. Nos acompanhe para todas essas novidades. Que Deus abençoe sua vida. Estamos de volta com o testemunho da nossa irmã Mazé. Mazé, compartilha o que você estava falando conosco. Bom, eu estava falando, né? Sempre aquela vontade, né, de vir aqui para Fortaleza, né? Aí umas tias minhas morava aqui em Fortaleza, né? E tinha outras que via no interior, né? Elas são da parte do meu esposo, né? Que são primas do meu esposo, né? Aí um dia eu falei, né? Eu falei, só que eu voltando antes de eu querer vir aqui para Fortaleza, né? Então eu tinha muita vontade de que as coisas estavam ficando muito difíceis, né? Eu acho que hoje eu vejo que acho que não era, acho que tudo tem um propósito, né? Que era, eu sei que hoje eu sei que acho que é Deus que queria me trazer até aqui, né? Aqui em Fortaleza, tá? Que alguma coisa estava me puxando para cá, né? E aí, antes de eu vir aqui em Fortaleza, né? Eu tinha aquela vontade de vir, né? Como as coisas estavam difíceis lá, ficando um pouco difícil, assim, trabalho também. E meu esposo, ela sempre trabalhava em roça, e eu já estava me sentindo cansada de aquele trabalho de roça, né? E aí eu fui e acabei me pedindo a separação. Eu mesmo que pedi, né? Não foi na parte dele, foi eu mesmo que pedi, né? E nessa época, aí eu não tinha, já tinha meus meninos, né? Só que eles já estavam grandinhos, a caçula já estava grandinha, né? Já estava maior já. Aí eu fui pedir, antes eu fui e voltei para Tapipoca, porque essa da minha separação, né, não foi um pouco fácil. Ele não aceitava, né, aquela lança de não aceitava, sempre aceitava a separação. Aí eu vi que ali não era, não era para eu me morar ali, entendeu? Conviver ali, porque tipo uma perseguição, né? Assim, você não poder estar num lugar e de repente acontecer alguma coisa. Aí eu fui morar em Tapipoca, né? Aí eu fui para lá, passei um tempo, né? Aí eu voltei para o interior, aí nessa época eu falei com a minha tia, né? Aí um dia a minha tia veio me falar que tinham arranjado um emprego para ela, mas só que ela não queria vir, né, para cá, né? Aí perguntou se eu queria, né, cuidar de uma senhora, né? Uma senhora que estava precisando de uma pessoa para cuidar dela e sair com ela, né? Fazer companhia a ela. Aí eu disse assim, aceito. Porque a minha vontade, aquela coisa chamando aqui para Fortaleza. Eu aceito. E sempre também eu estava sem trabalhar, tinha meus filhos também para criar, né? Porque na época que eu me separei, eles foram morar comigo, né? Eles não quiseram morar com o pai deles, não quis ver lá com o pai deles. Foi tudo comigo lá para casa da minha avó. Só quem morava na casa da minha avó era uma irmã minha, né? Então, a minha irmã, a gente morava junto.
Aí foram, né? Aí eu fui pedir para minha irmã, nessa época eu pedi para minha irmã ficar com os meus filhos, né? Ela ficasse, que eu vinha trabalhar, né? Aí eu mandava o dinheiro, né? Quando, não mandava, eu ia mesmo deixar, né? No final de semana, minhas folgas, ia deixar o dinheiro, né? Aí ela, tá bom. Aí ela ficou, né? Ficou com meus filhos. Aí, com o tempo, aí eu vim para Fortaleza, né? Aí eu comecei a trabalhar nessa casa, passei um tempo trabalhando, né? E aí eu sempre ia para o interior, mas é aquela coisa, né? Tem que ter cuidado. Porque o diabo, porque na época eu não era convertida, não sabia o que era. Eu achava que era a pessoa que era do mal, assim, a pessoa que fazia as coisas porque queria, né? E eu não conhecia a palavra, eu não conhecia, né? Como hoje eu conheço, né? Que é o próprio Satanás, né? Que usa as pessoas, né? E naquela época, como eu não conhecia, não sabia, eu não conhecia a palavra, eu achava aquela pessoa, né? E eu sempre, assim, da minha adolescência, eu não, assim, eu sempre sentia raiva, né? Eu não, alguma pessoa que me fazia mal, assim, eu não perdoava, né? Não perdoava, ficava com aquela mágoa, né? Aí aquela coisa em casa, né? Para poder sair, né? E com o tempo aí ficou, né? Sei que não acaba separação. Aí na época que aí sempre vinha atrás de mim, né? Sempre vinha atrás de mim para voltar, que aquilo não era certo, tá? Mas era aquela coisa que eu não tinha mais vontade, né? Não tinha aquela coisa de voltar, né? A minha coisa de viver só, né? E criar meus filhos só, né? Aí ficou, né, nesse tempo. Então é isso, gente. A Márcia falou sobre a questão da perseguição, né? Porque o esposo dela, ele não aceitava a separação, né? E foi um tempo assim bem delicado, porque ela ia visitar os filhos, mas ela vivia muito presa em casa, porque ela tinha medo de ele tentar alguma coisa contra a vida dela, né? E hoje em dia existe também muito essa questão, né, de o companheiro não aceitar, né, a separação e muitas das vezes chega ao ponto de matar, né, a própria esposa, a própria companheira. Mas glória a Deus que Deus lhe preservou até aqui. E eu gostaria de que você compartilhasse agora, nesse finalzinho, como foi o seu período de convenção, né? Porque até então, né, você não tinha conhecido Cristo verdadeiramente ainda, né? Mas compartilha, como foi esse período de convenção? Como você conheceu a Cristo aqui, né? Bom, como eu nasci na família católica, né? Muito católica, a gente ia muito às igrejas, né? Sempre nas novenas que existiam, nas novenas, nas missas, nos domingos, né? Mas mesmo eu indo à igreja, né? Mas não era aquela coisa de conhecimento, né? E ali aquele padre dava a palavra, né? Mas era aquela coisa que não tinha conhecimento, né? Mas eu sabia que existia Deus, né? Deus existia, tinha morrido, né? E tinha ressuscitado ao terceiro dia. E tinha, enfim. Mas não tinha aquele conhecimento como eu tenho hoje, né? E hoje, naquela época, a gente ia às igrejas, né, como hoje, quando somos cristãos, né, que seguimos a palavra dele, né,
Não fazemos as nossas vontades, mas sim a vontade dele, né? E naquela época, assim, igreja, saía ali da igreja, ia para outro lugar, para beber, né? Como para quem, como eu era muito pessoas da FAR, né? Assim, aí foi bom, não conhecia, né? E, então, assim, quando eu vim aqui para Fortaleza, não conhecia a Deus ainda, né? E acabei, aí, o meu final de semana, quando eu não ia para o interior, né? Os finais de semana que eu ia para a praia, né? Sempre aquela coisa, né? E quando você não, assim, quando você, antes de não conhecer Cristo, essas coisas são mais fáceis, né? Tem tudo que você quiser comprar, tem, né? Tem um dia, sempre arranja um jeito, né? E aí eu sempre via nas praias. Aí um belo dia, né? Minhas irmãs, e nessa época, nesse período, né? As minhas duas irmãs já eram evangélicas, né? Já tinham aceitado Jesus. Aí um belo dia, uma irmã minha me fez um convite, né? Você não queria vir visitar, né, a igreja? E nessa época eu morava com a minha tia, né? Só que eu não estava eu tinha saído, eu estava no mesmo trabalho, mas meus finais de semana eu ia comer a minha tia, né? Eu não ia mais para o interior, só ia quando estava. Aí, só que antes, aí um belo dia, vim visitar a igreja, né? Me deu aquela vontade, né? Eu via, assim, aquela coisa que você vive no mundo, mas não, é aquela coisa que no outro dia você não tem aquele amor que não preenche o seu coração, aquele coração vazio, que não conhece, né? É aquela coisa, você amanhece um dia, e quando você amanhece um dia acabada, né? O que é que você fez na minha vida? Mas é aquela coisa, né? Aí um belo dia, né? Vim visitar a igreja, né? Tá, ele sabe uma coisa, eu não vou para a praia, eu vou visitar a igreja. Aí eu vim com a minha irmã, né? Aí eu vim, né? Mas era aquela coisa que eu vim, mas aquela coisa eu não tinha aquela vontade de aceitar Jesus, né? Vinha porque antes de eu me converter, eu vinha nos trabalhos, só que eu não, eu saí, né? Aí fui trabalhar em outra casa, e nessa outra casa, os meus patrões, eles eram evangélicos, né? Eles eram evangélicos. E eles sempre, um dia eles me convidaram, né? Um domingo, né? Aí aquela coisa, quando você não é... para que eu vou aceitar Jesus? Aquela coisa de crente, né? Que você sentia raiva. Assim, na minha parte, eu achava que os crentes se achavam melhor, né? Aquela coisa, queria ser santinho, né? Melhor do que os outros e tal. Aí eles eram sempre convidados. Mas aí eu fui uma vez com eles, mas nada, né? Outra coisa, né? Não aceitar. Bom, enfim, aí voltando com minhas irmãs, né? Aí eu vim, mas era aquela coisa, não aquela vontade de aceitar Jesus, não conhecer. Aí ficou. Aí as minhas irmãs, aí elas me fizeram outros convites. Eu fui, aí eu fiquei, né? Aí eu sempre vinha, né? Não vinha sempre. Aí, mas era aquela coisa que eu vinha, mas eu continuava bebendo, né? Que eu era, assim, um pouco que gostava de beber, né? Beber bebida alcoólica. Aí eu sempre ainda continuava, né, aquela vida, né? E sempre continuava indo à praia, né? No final de semana, indo à praia. E aí vinha para a igreja, aqui na igreja, que é a igreja Semeando do Verbo, né? Aí comecei a vir, né? Aí aquela coisa, um belo dia, assim, eu senti, né? Eu vi que senti a presença de Deus, né? E não só a presença de Deus. Aí eu vi também que o amor dele, né? Através do amor dele, né? Que ele tem por nós, né?
E aí também ficou. Aí com um belo dia, né, vou contar um pouco de experiência, né, que eu tive, né? Só que ela não tinha. Oi. Só antes de você compartilhar, né, um pouco da sua experiência, só gostaria de frisar um ponto que você falou assim, né, que quando você estava no mundo, parecia que as coisas era tudo mais fácil, né? Você tinha dinheiro para tudo, né? E é justamente isso que Satanás faz, né? As bandejas que ele nos apresenta, né? E como na época você gostava muito de beber, gostava muito de sair, então era ali que Satanás queria lhe aprisionar, então ele sempre colocava, né, condições, né, para você desfrutar desse mundo, né? Mas glória a Deus que Deus lhe resgatou, né? E a vida com Cristo, né, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas também nossa vida com Cristo é muito melhor do que a vida numa prisão, né, que a gente vive aprisionado num pecado, sendo todos os dias escravos de Satanás. Pois é, aí, sobre a minha experiência, um dia, né, eu estava em casa, isso era um sábado, acho que era. Um sábado, né? Aí eu estava em casa, né? Como assim, frequentando aqui em igreja, né? Semeando o verbo. Mas aí um dia eu estava em casa, acho que era um sábado, não, eu não me engano, eu não me lembro se era um sábado ou era um domingo, ou era uma sexta, eu não me lembro mais, porque minhas folgas eram nas sextas, ia para a minha tia. E a minha tia sempre, ela gostava de uma panela, sempre no final de semana. Aí eu estava em casa, né? Estava em casa, aí quando eu estava com a bebida, né? Aquela bebida ali na mesa, né? Uma cerveja, né? Aí eu ali bebendo, né? Só que eu não tinha bebido, eu tinha bebido uma, não tinha bebido todas. Quando eu estava ali, né? Aí me deu aquele pensamento, né? Aquela coisa, pensando, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Aí veio aquele pensamento que você, assim, aí fiquei assim, pensando, eu não posso ficar frequentando a igreja, né? Uma igreja evangélica, né? E continuar vivendo em outras coisas, né? Bebendo, fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Aí vem aquele pensamento, né? Não, eu vou. Aí eu fui, esse dia, acho que estava só eu, acho que foi um dia sábado mesmo, acho que a minha tia não estava, não. Aí eu disse, não, eu tenho que parar com isso. E eu tenho que parar com isso, eu não posso beber mais. Aí eu fui, orei a Deus, né? Orei e pedi para ele, né? Que ele tirasse aquele vício, né? Aquela bebida. Aí, glória a Deus, de lá para cá, passou aquela vontade, sem vontade de beber mais nada de alcoólico, porque foi uma coisa que ela limpou, sabe aquela vontade, tirar aquela coisa. Aí no outro dia amanheceu, no outro dia, né? Aí eu ficou, no outro dia, acho que foi um dia de domingo mesmo, acho que foi. Aí no outro dia trabalho, né? Aquela coisa, aí quando chegou o final de semana, aí fizeram vim para a igreja de novo, né? Agradeci a Deus, né? Vim na palavra, não. Aí, assim, para quem a minha conversão, aí nessa época eu conversão, aquela vontade de seguir Jesus e conhecer Ele mais, né? Que é o primeiro amor, né? Quando você tem vontade de conhecer mais a Deus, né? Aí eu queria conhecer mais a Ele, né? E eu vi que ali, através dali, foi um milagre que Ele fez, né? Da bebida, né? Aquela experiência um pouco, né? E é a minha primeira experiência, né? Que eu tive com Ele. Aí, com o tempo, aquela vontade, né? Assim, eu vou aceitar isso, mas eu não tinha, como é que eu posso fazer? Aí foi na época que eu vi aqui a Santa Ceia, né? Aí eu disse, eu quero participar dessa Santa Ceia.
Aí eu fui perguntei para o pastor, né? Como eu estou enganada, não perguntei para o pastor, perguntei para a minha irmã, né? Como fazer para coisa, né? Ela disse que tinha que se batizar, né? E o pastor sempre falava, né? Que na da Santa Ceia ele sempre falava, né? Que tinha que se batizar e tal. E também para se batizar tinha que aceitar Jesus, né? Também. Aí também ficou, né? E aquela vontade, né? Mas eu não tinha aceitado Jesus ainda. E eu vinha com as minhas irmãs, tá? Sempre vinha com a minha irmã. Aí foi na época que a minha irmã saiu de lá. Aí ia casar, né? Eu morar no outro canto, aquela coisa. Aí eu fiquei imaginando, agora tem que eu ir só mesmo, mas não tem nada não. Eu vou só mesmo, eu não vou só ir, porque um dia tinha que acontecer isso mesmo, tem que ir só mesmo, só a mesma parte mesmo, tem que ir só. Aí eu fui vindo, né? Vindo só e vim só, né? Aí também ficou. Aí eu fui depois perguntei a minha outra irmã, né? Outra irmã minha. Aí perguntei para ela que para se batizar, tinha que aceitar Jesus, né? Aí eu fui, tá bom. Aí como é que eu faço para aceitar ela? Aí ela, fala para o pastor. Fala para o pastor que aceitar Jesus. Aí na hora do culto, quando for o final do culto, ele aí chama, né? Não, chama, não. Tá bom. Aí foi na época que também tive aquelas. Só que nós se reuníamos, né, nas casas, ali tinha aquele momento de oração, momento de palavra, e você foi crescendo. Eu achei que foi mais me aproximando de Deus, né? Aproximei mais dele, assim, eu me aproximei bastante, comecei a conhecer mais a ele. E aí eu fui e falei para o pastor, né? Queria me batizar, né? E na hora do final do culto, eu queria aceitar Jesus também, né? Porque eu queria me batizar, tá? Eu queria participar, né? Aí ele foi, né? Chamou, né? Aí fui e aceitei a Jesus. Mas só que eu já conhecia Jesus no fundo do coração. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Glória a Deus, que bênção, né? Que testemunho lindo, né? E como você disse, né? Você vinha para a igreja, mas não se firmava, porque você vivia 2 mundos, né? Um dentro da igreja e outro fora, né? Mas a palavra de Deus mesmo fala que a gente não pode servir a 2 senhores, né? Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo, né? E glória a Deus que você hoje serve a Deus, né? Para a glória e a honra dele. E glória a Deus pela sua vida, Mazé. E continue firme, continue perseverando, sempre no Senhor, né? Como você também falou, né? Que vinha com a sua irmã, que eu acho que estava se referindo a mim, né? Mas teve um período que você teve que vir sozinho, né? Porque vai ter um período da vida que a gente tem que andar com nossas próprias pernas, né? E decidir, né, o que você quer da sua vida, né? E glória a Deus, que Deus te conduziu, né? E te conduz até aqui. E não desista, continue firme nos caminhos do Senhor. E para finalizar, né, esse testemunho, eu gostaria de estar orando com você, né? E apresentando a Deus tudo o que foi dito. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de mais um dia, Jesus, compartilharmos das experiências que o Senhor nos dá. Abençoa, Senhor Jesus, a vida da Mazé, conserva ela, Senhor Jesus, nos teus caminhos, que ela sinta prazer, Jesus, em te buscar, que ela sinta a presença do Senhor todos os dias em sua vida. Assim também, Jesus, eu já quero orar pela aqueles que estão nos assistindo. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa ter falado e falar, Senhor Jesus, de forma pessoal com cada um. Mazé teve muitas experiências que eu creio também que muitos devem ter passado por alguma delas, mas que esse testemunho seja de edificação da fé em Ti. E assim, Jesus, que eu oro, eu já te entregue e agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Luiz. Amém.